Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Gênesis capítulo 38. No capítulo 37 a gente viu o início da história de José. A gente viu José sendo vendido pelos seus irmãos para um grupo de mercadores ismaelitas. E chegando no Egito, a gente viu José também sendo vendido para Potifar, o comandante da guarda do faraó. Aqui em Gênesis 38 a gente vai ver o episódio envolvendo Judá e Tamar. A gente vai ver como a família da aliança se corrompeu com o casamento de Judá e uma mulher cananeia. Esse capítulo vai nos mostrar, né, a maldade e a imoralidade humana, mas também apontando para a graça e a providência de Deus. Aconteceu por este tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Irra. Então a gente vê aqui Judá deixando seu irmão. A gente vê o capítulo começando com a fragmentação da família da aliança. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz um filho, e este deu o nome à mãe de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Então a gente vê que o relacionamento de Judá com o povo de Canaã resultou no casamento dele com uma mulher cananeia. Então a gente vê que Judá ele não só se separou geograficamente dos seus irmãos, mas ele se misturou com outros povos, né? E teve 3 filhos de uma mulher cananeia. Então a gente vê também que ele se separou espiritualmente de seus irmãos, porque a gente vê vários relatos. A gente vê Abraão indo procurar uma esposa para Isaac, uma esposa temente a Deus. A gente vê Jacó também, seu pai, pegando uma esposa temente a Deus. Então Judá ele se afastou completamente do que Deus queria, né? Do que Deus estava propondo. Então ele se casou com uma mulher cananeia. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então a gente vê que Judá ele arranja uma esposa para o seu filho primogênito mas o filho de Judá, ele era mal perante o Senhor e o Senhor tirou a vida dele. Então Judá chamou seu filho Anã, né, o seu segundo filho, para ele cumprir a lei do levirato, que ordena o irmão a casar com a viúva de seu irmão falecido para lhe dar descendentes. Mas acontece que Onã também era mau, e ele sabia que o seu primeiro filho com Tamar seria contado como filho do seu irmão. Então, e ele também sabia que o direito de primogenitura de que estava com ele não seria mais dele, seria do seu primeiro filho com Tamar. Então, ele não quis engravidá-la, mas essa atitude, né, a gente vê que foi uma atitude horrível, que foi uma atitude egoísta, e ele somente usou ela. E Deus não aprovou essa conduta dele e Deus acabou também matando ele. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir na casa de teu pai. Então a gente vê que Judá ele começou a enxergar a sua nora como a mulher que trouxe a desgraça para os seus filhos, né? Então Judá tinha medo de que acontecesse a mesma coisa com o Selá e que ele viesse a morrer, mas ele não percebeu que os seus outros filhos foram mortos por suas próprias imoralidades, tá bom? No correr do tempo, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. E consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímina, ele e o seu amigo Ira, o adulamita.
Gente, Tímina, hoje em dia, é um parque que fica a 25 quilômetros mais ou menos de Eliat. E Eliat fica bem no sul, assim, de Israel. E o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as suas vestes de viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dado por mulher. Então a gente vê aqui que Tamar, ela era uma viúva, ela não tinha descendentes e ela estava condenada a um futuro de desgraça e abandono, né? Então ela dependia de Judá para que ele honrasse com sua palavra e desse Selá para se casar com Judá. E desse Selá para se casar com Tamar, desculpa. Mas ela viu que isso não estava acontecendo. Ela viu que Selá já era homem e o seu sogro não havia dado ele para ela se casar. Então ela planejou e executou um plano aqui para ela não ficar na desgraça e no abandono que ela estava. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia encoberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixe-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Ela estava pedindo penhor para garantir que o pagamento, né, seria honrado. Respondeu ele: que penhor te darei? Ela respondeu: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, nos deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e a tornou as vestes de sua viuvez. Então a gente vê aqui ela fazendo esse plano, né? E a gente vê que o plano que ela fez, que ela planejou, mostra que ela sabia que Judá cairia, né? Então realmente mostra a conduta imoral de Judá. Enviou Judá o cabrito por mão de Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei, e também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em obrório. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois estava grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são essas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo e este cordão e este cajado? Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. Então a gente vê que Judá, ele tentou enviar o cabrito, né, porque ele realmente estava achando que era uma prostituta, ele nem imaginava que ele havia se deitado com a sua nora, e o seu amigo lá não achou a mulher, ninguém sabia dela. E aí, passado alguns meses, a gente vê que falam para Judá que Tamar está grávida, então ele manda queimá-la, porque ele não sabe que o filho é dela. Mas ela havia ficado com os penhores, lembra que ela tinha pego 3 penhores dele? E aí depois ela colocou suas vestes de viuvez, então ninguém mais... não encontraram ela e ninguém sabia que ela era, porque o véu cobria o seu rosto. Então, a gente vê, né, que depois dessa revelação, Judá reconhece que havia negligenciado suas obrigações, né? Enquanto Tamar havia permanecido fiel na defesa dos seus direitos. Então, ele até diz: mais justa é ela do que eu. Então, ele reconhece que ele não havia feito o que ele deveria ter feito. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro.
Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro e ela disse: Como rompeste saída? Eles chamaram Pérez. Depois lhe saiu um irmão em cuja mão estava o fio encarnado e lhe chamaram Zerá. Então a gente vê que Judá tem 2 filhos com a sua nora Tamar, ela engravidou de gêmeos, e a gente vê que apesar dessa história desastrosa, né, que aconteceu aqui, que Moisés está nos relatando, aponta para a misericórdia e a graça de Deus. A gente consegue ver claramente a providência de Deus manifestada aqui, né? A gente vê o homem se afundando no pecado, desobedecendo a Deus, se apartando dos seus irmãos, casando com mulheres de outros povos. E a gente vê o homem fazendo planos baseados na sua sabedoria carnal, mas a gente vê que o plano de Deus nunca pode ser impedido. Isso porque através de Pérez, o filho de Judá, com Tamar, Pérez, na verdade, acabou sendo contado na genealogia de Jesus. Isso está lá em Mateus, capítulo 1, versículo 3. E este capítulo realmente é muito importante porque ele nos mostra o que aconteceu, como aconteceu, para dar continuidade à descendência de Judá, que a partir dele viria o Salvador. E a gente vê que o eterno propósito divino, ele não pode ser frustrado pela imperfeição humana, tá bom? Então, tudo o que acontece, Deus está agindo por trás, tá? Ele tem um propósito em cada coisa que ele faz, tá bom? Gente, fiquem com Deus, esse é o capítulo 38, eu espero que vocês estejam gostando, tenham gostado do vídeo também, e até o próximo.